Pronto, vou apresentar o meu trabalho de forma cronológica. É um trabalho que está muito vinculado à joalharia, como sabem, mas também a outras áreas, como cenografia, figurinos, o mundo da performance em geral. E assim considero que a minha prática é interdisciplinar, investigando as relações de escala e presença entre corpo, objeto e espaço. Não considero que a joalharia e a cenografia ou figurinos sejam coisas separadas. Acho que estão muito ligadas e muito relacionadas, e tento sempre questionar como é que eu posso trazer a joalharia para o palco também. Acho que é importante referir também que antes da joalharia fiz quase 10 anos no Conservatório de Dança. A relação com a dança, com o movimento, sempre influenciou o meu trabalho, tanto na joalharia como agora este novo caminho para o mundo do espetáculo. Esta peça é de 2015 e foi uma das peças que apresentei como exercício de admissão à Rietveld, que é uma peça para a Pina Bausch, é um colar de corpo inteiro, e que hoje em dia até consigo vê-la como um figurino. Na altura já estava a pôr ali um pé sem ter muita consciência. Nesse ano desenvolvi algumas peças também, que estavam muito ligadas à relação entre os materiais efêmeros e eternos. Portanto, utilizar os materiais que com o tempo se degradam numa joia e outros que ficam, como o metal. E quando chega à Rietveld, acho que a faculdade é um espaço para explorar e para encontrar um pouco a nossa linguagem, e coloco aqui estas imagens um pouco para diferenciar tanto uma exploração com os materiais, sem uma pesquisa conceptual muito profunda. A imagem mais à direita são centenas de peças que fiz com cabelos queimados. O cabelo não era uma decisão intencional, não pensei agora vou trabalhar com cabelos. Foi através de um acidente que, que aconteceu e que eu quis repetir, porque um dia estava a soldar uma peça, reparei que havia um cabelo queimado na base da peça e que delineava um desenho muito bonito, e eu queria repetir esse acidente controlando e desenhando estas paisagens de forma intencional. Então eram centenas de peças. Por outro lado, muito uma exploração de simbolismos. As peças mais à esquerda são feitas de porcelana e, e eram peças híbridas, onde eu fazia um paralelismo entre os uniformes, a camisa branca, as golas da camisa, as gravatas e sinos de animais, badalos de animais. No terceiro ano, tínhamos de fazer uma exposição individual e escrever uma tese. Eu não sabia muito bem o que é que queria fazer, sabia que queria trabalhar sobre rituais, e começo a encontrar formas de materializar gestos e rituais, tanto com a joalharia como uma escala maior, entrar um pouco já na performance. Mas isto era muito uma forma de investigar com as peças e com os objetos. Ainda não sabia muito bem o que é que ia sair dali. A minha tese, chama-se Dear You, e é uma reflexão sobre a perda. Um dos artistas que mais me influenciou foi o Cadeiratia, não sei se conhecem. Em específico, este trabalho que ele faz em 2016, que é muito extenso, e existe um filme chamado Reflecting Memory, onde ele investiga um síndrome que acontece a pessoas amputadas, que se chama Phantom Limb Syndrome, membro fantasma, e que acontece, as pessoas amputadas continuam a sentir dor num membro apesar dele já não existir.
E a forma de terapia para com esse síndrome é uma forma de catarse, ou seja, é colocado um espelho a metade do corpo da pessoa e ao vermos o reflexo do membro que ainda existe, conseguimos aceitar a ausência do outro. Portanto, é preciso ver a presença para entender a ausência. E com isto e com muitas outras coisas, começo a desenvolver este corpo de trabalho, a que chamo Joias de Autoluto. Chamei-lhe After Hours e é uma reflexão e convite à consciência da nossa própria morte. É um estudo sobre o conceito de perda e atos de luto nas suas materializações sociais, onde sublinha a importância de objetos de memória relacionados com o corpo humano como forma de catarse. Um pouco como é que nos relacionamos também com o corpo hoje em dia e com a morte hoje em dia. Começo a estudar uma cronologia da decomposição do corpo, que é algo um pouco estranho, mas que para mim era quase como uma coreografia, e esta transformação que acontece guiava-me a escolher materiais e formas, pensando sempre que as peças deveriam estar onde elas pertenciam. Se eu queria duplicar o corpo, devia utilizar a peça onde ela existia. Aqui é borracha e mármore. A peça original é a da esquerda, a da direita posterior. Aqui utilizo borracha, tem um peso muito grande. Começo a criar um pouco máscaras fúnebres, muito exageradas e um pouco com o sentido de humor e exagero que eu queria trazer. No ano seguinte, volto para Portugal. Acho que vim embora logo da Holanda, assim que pude. Não... E rapidamente entrei em contacto com a Paula e comecei a expor aqui na Reverso. Durante esse período continuei a explorar as mesmas formas, a ideia do corpo, do esqueleto, utilizando estes materiais a que já estava habituada. Mas fui também tendo algumas experiências um pouco diferentes, por exemplo, contexto de moda, de desfiles, colaborações, onde lugares onde a joalharia podia viver também, se não a galeria e exposições. Para além de trabalho de investigação e de pesquisa conceptual, fui sempre tomando o gosto por recolher objetos e reutilizá-los, dar-lhes uma nova vida, reciclá-los e assim criando peças muito mais imediatas, muito mais intuitivas, que aconteciam sem pensar muito no sentido das coisas. Em 2020, sabia que ia fazer uma exposição aqui, que era a exposição que a Paula estava a mencionar, e sabia que queria continuar a trabalhar sobre o corpo, duplicá-lo, com a diferença que o meu material principal seria o espelho. No entanto, entramos em confinamento e eu acho que isto, de certa maneira, foi bom, porque em vez de ir logo para o ateliê começar a criar, começo a aprofundar os temas em casa e a ficar completamente fascinada com o espelho e com a história do espelho. Então decido mudar completamente o meu tema, focando-me apenas no espelho e questionando um pouco qual é a nossa relação com o espelho hoje em dia, o que é o espelho hoje em dia. E começo a recolher telefones e a desmontá-los para utilizar os ecrãs como material, de forma a criar esta relação e diálogo entre os dois. Quis criar peças muito
com uma estética muito polida, que é uma série que a que está à direita faz parte, que são feitas com impressão 3D e com ecrãs de telefones que eu riscava, que partia, enfim, que explorava um pouco como material. E outras peças muito mais cruas que iam surgindo ao longo do processo e que iam completando um pouco esta história que eu queria contar, e que surgiam de forma mais intuitiva. Os materiais que estavam dentro dos telefones, já por si materializavam as ideias que eu queria explorar, são materiais que refletem, que distorcem, e que tinham estas qualidades que eu queria captar e que queria falar. Aqui queria, pronto, destacar mais os ecrãs, criando também relações entre espelho, telefone, telefone, espelho. Fui percebendo um pouco também o que é que nós fazemos com estes objetos, materializando gestos que depois me iam levando a criar peças. Ia vendo um pouco o que é que fazemos com os telefones, às vezes não fazemos nada, estamos só a agarrar neles e uma espécie de conforto, de segurança, e quase que se tornavam uma extensão do corpo. E tudo isto depois era algo que eu queria retratar no ateliê. Também a relação com a joalharia, havia muitos acessórios para pôr nos telefones, como anéis que se punham na parte de trás, ou uns fios para levar o telefone ao peito. Então começavam-se a tornar joias também. As câmaras, pedras preciosas e o olho de Narciso, claro, estava sempre ali muito presente, porque no fundo acho que estamos sempre a olhar para nós próprios. E literalmente o vidro preto do ecrã que nos reflete a toda a hora. Acho que havia muitas relações, de ideias de individualismo, de perda, de ilusão, que estavam ligadas ao espelho e ao telefone. Depois desta exposição, continuo a utilizar um pouco os mesmos materiais, muito ligados à tecnologia e estes plásticos que distorciam a realidade. Pensei, ok, se eles existem num telefone, também vão existir noutros ecrãs. Começo a desmontar televisões para ter uma escala maior. Sim. E continuávamos no Covid. E paralelamente as máscaras começavam-se a tornar para mim um material e um símbolo que eu queria usar, porque acho que marcavam muito o momento em que estávamos a viver. E queria utilizá-las como material, justamente. Então começo a recolher máscaras, hum, e começo a utilizá-las não só na joalharia, mas também a uma escala maior. Esta peça são mais de 600 máscaras faciais que eu recolhi, que me deram, que eu desinfetei, cortei e voltei a cozer. Hum, Se bem se lembram, as nossas ruas estavam pintadas deste azul, então havia máscaras por todo o lado, e, e então quis criar este espaço que ia também revestir uma sala de uma exposição que fiz com a Teresa Milheiro e com o Rui Peixoto, na primeira Bienal de Joalharia aqui em Lisboa. E a minha ideia era cobrir o chão com esta peça. Depois, no final, acabei por pendurá-la, ficou a dividir a sala, mais ou menos.
mas quis também devolvê-la ao contexto de onde ela vinha e quis registá-la, documentá-la com um drone, no sentido de a devolver à paisagem. Nessa exposição apresentei várias peças, esta foi uma delas, que está ali exposta, depois podem ver, que é um rosário feito de ar, que são bolhinhas de plástico de bolhas. Cada conta é uma bolha de ar, com a intenção de algum dia serem rebentadas na sua reza. Todas as peças dessa exposição tinham em si uma dualidade entre algo muito frágil e resistente. Ahm, Todas elas eram feitas de materiais que me traziam a sensação de prazer imediato, como açúcar, pastilhas elásticas, algodão, ecrãs de televisão, sacos de plástico. E nos anos seguintes, acho que continuo a desenvolver um trabalho muito ligado ao gesto e à ação entre corpo e objeto. Ah, Estas imagens são de exposições diferentes, mas acho que todas elas têm isto em comum. Existia sempre alguma ação que estava contida na peça. Ahm, Outros caminhos que fui explorando começam, são muito acentuados em 2021. Ahm, Isto é uma série fotográfica e de vídeo onde levo estes corpos a passear por Lisboa e vou filmando até eles terem algum tipo de movimento independente. Portanto, eles ficavam ali e eram quase fotografias em movimento, ia acontecendo uh, este movimento muito subtil. E claro que isto depois tem repercussões e as coisas têm eco. E nesse mesmo ano sou convidada a fazer, a criar cenografia e figurinos para um espetáculo no São Luís. Um, Foi uma ópera dançada onde os bailarinos levavam estes corpos atrás de si, um pouco como sombras, e que a dado momento vestiam e manipulavam. Também a nível de cenografia havia esta ideia de movimento independente. Estes plásticos eram muito fininhos e à medida do espetáculo iam subindo e descendo e iam-se mexendo sozinhos, criando esta paisagem. Começo a tomar muito gosto por esta área, percebo que faz-me sentido criar para o palco, estar ali, ahm, e começo a ter mais trabalhos na área, sempre muito ligada à dança. A nível de figurinos, coisas mais clássicas, mas sempre utilizando formas de exploração de materiais não convencionais, como gesso, por exemplo. Um, e na cenografia percebo que o meu interesse se baseia muito na relação entre os dois, entre figurinos e cenografia, o que é que define um e o que é que define o outro, como é que nós podemos vestir a cenografia a ponto de se tornar um figurino e ao contrário, e como é que isso potencia ou condiciona movimento, como é que podemos gerar novo movimento a partir da cenografia ou do figurino. No ano seguinte, acho que consigo explorar um pouco esta ideia de esculturas performativas. Isto foi uma exposição que fiz em Idenha Nova em 2022. Foi um convite do Centro Cultural Raiano e de uma empresa que se chama Sementes Vivas, que produzem biosementes, e que queriam fazer uma exposição sobre estas fotografias magníficas
que são sementes vistas com uma lente microscópica e que revelam texturas e cores e formas absolutamente incríveis, e que se assemelham muito a joias também. Então, a minha proposta é muito sobre escala, diferentes leituras de escala destas sementes, onde faço esculturas para o corpo humano, para ele existir lá dentro, e joias com as sementes na sua escala real. Durante o processo, utilizei sempre o meu corpo como medida, e os materiais foram principalmente todos os resíduos orgânicos da limpeza das sementes, de forma a incluir um pouco o ciclo de germinação, nestes objetos. E assim vou criando relações diferentes entre fotografia, escultura e joia. Estas são as joias, são contentores de sementes para a ponta dos 10 dedos. E durante a inauguração tive performers a vestir as peças que não estavam a fazer nada, estavam só ali como presença estática. Portanto, a performance não era algo, sim, era só estar. Em 2023, candidatei-me à Bolsa da Gulbenkian e consegui ir fazer o mestrado em Barcelona em cenografia. E aqui, claro que estou muito mais focada nesta área. Desenvolvi vários trabalhos de cenografia e de figurinos. Este foi uma ópera que fiz em equipa, era sobre a inteligência artificial e sobre o efeito ELISA, que em ciência computacional é a tendência para assumir inconscientemente que comportamentos de um computador são análogos a comportamentos humanos. Então, isto era uma cápsula, que dava a ideia de um ecrã e onde estes dois personagens dialogavam até que saíam e destruíam esse lugar. Este espetáculo foi parte do meu estágio, chamava-se Vocês as Bruxas e era sobre a caça às bruxas na Catalunha durante a Idade Média. Este foi o último que acompanhei durante o meu estágio, e que eu queria muito integrar porque era um espetáculo dirigido por um coreógrafo que eu gosto muito, que é o Marcos Moral, e era o Romeu e Julieta, contemporâneo, que pude acompanhar não só em Barcelona, com a criação em ateliê, mas depois também na montagem em Gante. Ahm, a nível pessoal, vou sempre desenhando ideias. Acho que o trabalho de joalharia e de cenografia tem muitas relações, mas também há muitas diferenças na forma de trabalhar. E, por exemplo, em casa trabalho muito no computador, vou desenhando ações e cenários que têm uma escala muito maior do que aquilo que eu consigo fazer. O trabalho com maquete acontece muito, mas com o computador sinto que consigo ter uma percepção do todo, imaginando estas sequências, e isso ajuda-me bastante. Ahm, Vou mostrar estes dois últimos trabalhos que fiz na área. Este foi um espetáculo em outubro, que estreou no Festival Materiais Diversos e onde a cenografia era
ah, ela existia para ser usada como forma de interação entre bailarinos e objeto. Ah, chamava-se Bombazina em agosto e, e pronto, acho que havia aqui um interesse muito grande em explorar a consequência do material. Este foi o mais recente, com a Vera Mantero, estreou este janeiro no CCB, e eu aqui tive um trabalho muito mais arqueológico, porque esta peça já existia, estreou em 98, e o meu trabalho foi recriar toda a cenografia, figurinos, adereços. Claro que houve coisas alteradas por mim, é impossível copiar tudo, e eu também tinha interesse em alterar algumas coisas, mas pronto, foi um trabalho muito mais de arquivo, foi assim uma viagem um bocado alucinante. E para terminar, hum, gostava de falar um bocadinho desta exposição que fiz no CCB, em setembro, este último de setembro, e que foi uma exposição coletiva intitulada Diverse Laridae. Foi uma exposição em paralelo a um espetáculo da Formiga Atómica, que é uma companhia de teatro, que estava a fazer uma adaptação da Gaivota, de Chekhov, e, e que nos convidou a criar uma obra que dialogasse com a peça de teatro. Hum, Acho que houve um cruzamento de vários pensamentos, por um lado muito ligado à obra. Não sei se conhecem a Gaivota de Chekhov. Acho que fala muito sobre ambição e autodestruição dos personagens. E isso trouxe-me muitas ideias. No entanto, acho que houve uma visita muito influente para mim e para todos nós, ahm, que foi uma visita ao Museu de História Natural, onde pudemos ver a reserva de taxidermia. E de repente encontramos milhares de animais em gavetas e armários que estavam num estado morto a tentar parecer vivo, e de repente tudo aquilo era muito surreal, porque também a junção de materiais, havia muito plástico de embalamento que protegia os animais. E de repente começo a pensar sobre a relação entre conservação e destruição. Um só existe com o outro, mas estamos a conservar o que estamos a destruir, portanto é um pouco contraditório. A ideia de arquivo, que precisa de uma casa para existir, no entanto, aquela casa, aquelas gavetas são muito distantes do habitat natural daquelas espécies. Então, tudo isto, começo a pensar sobre estas questões e quis criar uma instalação composta por joalharia e escultura, ahm, que era um pouco um arquivo de uma floresta. Ahm, Quis utilizar a pele, a ideia de pele, para documentar esse arquivo e, e utilizando também a joalharia como uma forma de representar o corpo humano, mas também hum, como um amortecedor ao embate para com esses arquivos. Isto eram anéis batentes de portas, de materiais diferentes, alguns orgânicos, outros não. E estes anéis amorteciam a colisão entre o arquivo, hum, e o corpo. Estas impressões são feitas em espuma de polietileno, que eram aquelas espumas que envolviam os animais,
Portanto, quis regressar a esse material, documentando um pouco um embate entre corpos e entre espécies e entre habitats, hum, recorrendo a esse material que é muito leve, que é muito frágil e que permitia sempre um movimento, hum, que acontecia só por si. Se tiverem perguntas.